Bem, fala, Olá, tudo bom? Jurandir. Tudo certo? E aí, tá no interior ou tá na cidade? Tô em Bocaina do Sul. Que massa! Tá muito frio aí? Tem uma lareira aqui do lado, ó. Vou te mostrar Uh, aqui. Deixa eu ver se aparece. Tá ali, ó. Nossa! Que privilégio essa mista, hein? Uma lareirazinha, tranquilidade. Pra finalizar bem Tô o dia, fa... a gente tem de ações, hein? É. Bom, eu tenho um pouco de receio com a nossa conexão aqui, mas eu acho que vai dar tudo certo. Também acredito. Qualquer coisa a gente embola um assunto, né? Cai, eu continuo falando, daí a gente puxa pra semana que vem e a gente dá os nossos pulos aqui. Não tem problema nenhum. Então, tá Viu? legal. Vamos esperar o pessoal chegar mais um pouco, né? Vamos esperar um pouquinho. Vai ficar mais tempo aí Pois é. na região Na rural fazenda, ou na fazenda? eu devo ir na terça-feira para Florianópolis, terça ou Entendi, quarta. Estou aí entendi. ainda esperando, vendo o que vai acontecer com a UFSC, né? Que eu estou um pouco angustiado. As coisas lá não começam, então é um pouco preocupante, né? Mas eu não sei. Vamos Será que esse levando. semestre está perdido? Espero que não. Nós estamos discutindo um pouco lá no CTC e talvez para voltar com educação à distância. Não faz sentido hoje a Sim, gente não ter educação à distância, né? Enfim, pode não ser o ideal, mas eu acho que a gente tinha que começar. Até porque é na verdade. volta nós não vamos ter, eu tenho turmas lá com 90 alunos, eu não vou conseguir colocar 90 alunos dentro de uma sala. Então, se a gente tivesse, sei lá, metade e tal, ou até um pouco mais com educação à distância, é um problema. Não está Vamos ter brincadeira que lá. aguardar, né? Os próximos capítulos, ver como é que vai ser. Mas É, vamos lá, isso Ju, aí. vamos lá. Falar um pouco sobre Vamos lá, ações. Vamos começar isso aqui já. Já deu uns três vamos lá. minutinhos. Estou controlando o tempo aqui para a gente ir conversando. E assim, professor, como você já dá aula há bastante tempo, né, eu vejo assim que até mesmo na matéria de finanças pessoais, ações é sempre um tema bem complexo para a pessoa que está começando a investir, indiferente da idade. Como é que tu vê isso? Isso é o quê? Tu vê como uma falha na nossa educação, uma falta de informação para a grande maioria? Como é que você vê isso? Olha, quando eu comecei a investir em ações, eu comecei em 1983. Eu tinha um professor, saudoso professor, nem vou falar o nome dele, já é falecido. Era um querido, era um professor maravilhoso que me dava mercado de capitais. Só que eu sempre perguntava para ele, professor, mas como é que compra uma ação? Não, não, calma que eu vou ainda. E aí ele falava da estrutura do Conselho Monetário Nacional, etc., da Bolsa. Eu disse, mas como que compra? Aí ele dizia, calma, um dia eu disse assim, ó, alemão, para de encher minha paciência, eu nunca comprei essa porcaria, isso aí é uma maior fria, né? Então, era difícil, a gente não tinha informação. Quando eu comecei para saber as cotações, que hoje você entra na internet, naquele tempo não tinha internet. Você sabe como é que eu Uhum. fazia para saber a cotação? Como é que fazia? Eu ligava um rádio, tinha uma rádio no Rio de ondas curtas, aquele tempo a bolsa que valia era a bolsa do Rio de Janeiro, e a gente ficava escutando o cara cantando assim as ações, né, o preço da ação. Aí para comprar uma ação eu tinha que ligar para a corretora em Florianópolis, que ligava para a corretora no Rio, que ligava através do telefone sem fio para o cara, que já era um avanço, que ia para a roda lá para negociar a viva voz. Então era muito difícil. Entendi. Era muito difícil. E as ações, a gente recebia a ação em casa em papel. E ela vinha cheia de picotezinhos do lado, que quando você tinha que receber um dividendo ou alguma coisa, você dizia assim, manda o picote 25. Aí você ia no correio com aquele picote e mandava para lá para você receber teus dividendos ou bonificações quando tinha, né? Era assim que funcionava. Então hoje tem muito material. Só que, infelizmente, o brasileiro ainda tem essa ideia de que investir em ações é quase como se fosse um jogo, né? Então, isso prejudica muito, né? Isso prejudica muito. Tipo, As pessoas... você ainda tem algum papel de ação antigo guardado? Ou os picotezinhos, tu tem ainda algo guardado como uma lembrança? Ou foi tudo adaptado para o digital e agora, tipo, você transferia isso?
como é que Eu funcionou tenho, nesse... eu tenho alguma. Bom, essas ações em papel não valem mais, né? Quem Sim. tem não vale. Mas ela está lá. Eu ainda tenho algumas ações do Bradesco que eram do meu pai. Meu pai faleceu em 1972. E foi esquecido de botar essas ações lá no inventário, né? Até porque era Hum, pouco. Então hoje as ações estão lá, o Bradesco ainda tem lá. Se eu entrar lá, está lá o nome do meu pai. Só que para conseguir pegar essas ações, eu teria que reabrir o inventário dele, que custa mais caro do que o valor das ações, né? Não é uma aí culpa do não vale. mercado, foi uma culpa em si da, do erro lá do inventário. Mas eu ainda tenho esses papéis lá do Bradesco ainda, né? Aqueles papéis. Os outros, infelizmente, eu não fiquei, devia ter ficado com algum de recordação, né? Certo? Mas eu não tenho Tá no mais. quadro, assim, bonitinho, né? É, Mostrar para os alunos quando as aulas voltarem, ia ser interessante isso. Mas você, não sei se você lembra, quando eu tenho lá, eu coloco lá uma foto lá de uma ação ainda da Do Petrobras, né? slide, De quando né? ela foi lançada. Exatamente, né? Que ela foi impressa ainda na Casa da Moeda, tal, com tudo aquilo, né? Então ainda tem lá, né? Mas ela, o papel, não tenho mais. Entendi, entendi. Mas vamos lá, eu acho que agora a gente partindo, como o pessoal já veio bastante, já pegou um pouco da história ali, né? Como é que era antes. Ainda mais hoje a gente tem uma facilidade tremenda, né? Para, poxa, jogar no Google, começar a pesquisar sobre uma empresa e tudo mais. E hoje eu vejo, professor, que, na minha opinião, que começou de alguém que começou a investir em ações há um pouco mais de um ano atrás, eu vejo que para mim, o primeiro passo é a pessoa ter uma afinidade com a empresa, né? Porque não adianta tu querer, sei lá, apostar uma recuperação de uma Oi da vida, ou então botar numa empresa de aviação, se você realmente não está interessado em ser um sócio daquela empresa, né? Porque às vezes as pessoas vão com muita sede ao pote e tudo mais. Como é que você vê isso, na tua opinião? Bom, eu quando tinha um pouco mais velho que você, quando eu comecei, não tive a felicidade de começar tão cedo. Ah, eu tinha muito mania desse negócio que a gente chama de revirar o lixo, né? Pegar essas empresas problemáticas para querer dar um grande salto, né? Eu sempre tinha isso, né? Queria achar a empresa que ia dar o grande salto e tal. E foi um erro enorme. Se eu tivesse ficado com empresas mais conservadoras, etc., eu teria me dado muito melhor, né? Então, eu acho que essa ideia de você comprar ação que vai dar. Você tem que comprar empresas. A coisa que eu acho mais importante quando tu compra uma empresa é você saber quem dirige essa empresa. Você Uhum. nunca faz um bom negócio com uma má pessoa. Então, se você tem uma direção, o dono, etc., que não são pessoas legais, que não são pessoas confiáveis, geralmente você vai fazer um péssimo negócio, certo? Você precisa ter a capacidade de comprar empresas em que você confie naquela empresa, que você confie na direção daquela empresa, entende? É uma das coisas que eu mais olho. Será que eu confio naquela família que está ali? Eles têm um bom programa de sucessão? Eles contratam executivos bons, né? Eu acho que essas coisas são muito importantes, certo? Uhum. Você olhar com quem você está negociando, certo? Sim. Então, tem empresas que os sócios são muito complicados, não é? Então, você tem que dizer, não, esse cara, eu não quero ser sócio desse cara, né? Eu acho que é isso, né? Você olhar como é que a empresa se relaciona com os empregados, como é que a empresa se relaciona com a coletividade, né? Você escolher boas pessoas para você fazer negócio. E eu acho muito importante você ter afinidade pela empresa, certo? Uhum. Sei lá, o que as pessoas pensam, eu apostei no coisa. Não, não é apostei, eu comprei uma empresa, eu me tornei sócio dessa empresa. Se você puder consumir os produtos dessa empresa, é muito legal, não é? Eu acho que a Com única certeza. empresa, né, que você... durante muitos anos, eu tinha ações da Souza Cruz na minha carteira, né? Quando eu era jovem, na universidade, quase todo mundo fumava. Eu não fumava, felizmente, né? Então eu pensava, pô, se eu fumasse, eu ia ter que gastar o dinheiro de uma carteira de cigarro, né? Então eu guardava lá o equivalente a uma carteira, me lembro ainda, Minister, né? Todo dia
eu guardava aquele tantinho para cada 2, 3 meses comprar ações da Souza Cruz, né? E a Souza Cruz, em que pese fazer um produto horrível, né? Hoje ela é uma empresa de capital fechado, mas era uma empresa muito, muito ética, né? Era uma empresa que valorizava demais a ética, etc., né? Eu lembro da Beth, Elizabeth Benamor, uma lenda do mercado, né? Junto com o Geraldo Soares, eram pessoas espetaculares. Nós fizemos aí, quando eu levei a PIMEC para Florianópolis, ela foi aí fazer a apresentação. Mas a empresa era tão ética que um dia um guarda no Rio de Janeiro tentou subornar ela para ela ir para liberar o carro dela, né? Ela foi pega lá numa blitz e ela disse, não, então deixa o carro aí, vou pegar um táxi. O cara disse, não, mas vamos negociar. Não tinha negociação, porque era uma empresa que valorizava demais a ética, né? Então eu acho que essas são coisas importantes para você quando você vai comprar uma empresa que você admire, uma empresa que você goste dos produtos, de repente, se for possível, né? No caso da Souza Cruz eu não gostava, né? Que você seja cliente, né? Durante muitos anos eu tive ações do Itaú, sou cliente do Itaú desde 83. Então, eu acho que essas são coisas importantes para você olhar. Lembrando, pessoal, que aqui não é recomendação de investimento em hipótese alguma, hein? Vocês tomem as rédeas e responsabilidade pelos atos. A gente só vai estar comentando por cima. Eu até por isso... Opa, pode falar. Eu tomei o cuidado de falar de uma empresa que não é mais de capital aberto, né? E uma que eu disse que eu tinha e eu não tenho mais, né? É importante isso que você falou, Arthur. É muito importante. Só quem pode fazer recomendação de ações são analistas de valores imobiliários. Isso é muito importante. Tem muita gente que esquece disso e acaba fazendo recomendação. Eu já fui analista de valores imobiliários, né? Eu acho que eu te falei isso até na outra live, não foi? Eu não lembro. Então, a gente não pode fazer recomendação de investimento. E cuidado com quem... Tem que duvidar, né, das pessoas que estão prometendo muitas coisas, assim, né? Estão recomendando isso. Tá, então vamos imaginar que eu estivesse investindo na empresa Bocaina, certo? Aí eu descobri que a empresa está barata. Essa empresa não existe, eu estou inventando aqui o lugar que eu estou, né? Então, eu descobri que a empresa está barata. O que eu vou fazer? Eu vou comprar quietinho, sem falar para ninguém, para não subir o preço. Exatamente. A hora que eu já comprei tudo que eu queria, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que é a melhor empresa do mundo, que é a empresa fantástica, etc. A empresa sobe e eu vendo. Não é isso? Exatamente. Então, espalha informação, joga tudo ali e espera. Como muita gente fazia no passado, né? Então, cuidado quando o cara te recomenda. Por que ele está me recomendando, né? Qual o interesse dele por trás? Duvidar, né? As pessoas, às vezes, não duvidam de quem estão escutando, né? E esse ponto que você falou também, né? Ainda mais hoje com a facilidade que a gente tem do acesso à internet, às vezes a gente fica naquele paradoxo de escolhas, porque são tantas informações, relatórios, casas de análise pipocando e-mail todo momento, te mandando e-mail, ou então você colocando no próprio Google, começa a vir tantas referências e tantas pessoas investindo, passando informações sobre empresas, que às vezes a pessoa, partindo do início que ela não investe em ação, ela se sente perdida, né? Às vezes, quando a gente está entrando nesse mundo, eu mesmo, quando eu comecei a entrar um ano atrás, eu me vi, meu Deus, quantas empresas tem esse país e ainda é pouco comparado aos Estados Unidos e outros países, né? Então, você fica em choque. Então, por isso que é bem importante isso que você falou, de ver se é uma empresa, ver quem que é está gerindo a empresa, né? Também complementando sobre afinidade, porque não adianta a gente acabar querendo apostar no que está em baixa, naquelas empresas que estão em recuperação judicial ou que estão em momentos difíceis, achando que daqui a alguns meses vai estar subindo um monte, né? Porque não é assim que a coisa funciona, não é mesmo? Sim, eu acho que quando eu comecei, a gente não tinha informação. A informação era rara. Eu assinava a Gazeta Mercantil, a Gazeta de segunda chegava na quarta. Era difícil você ter informação, né? E hoje você tem uma quantidade de informação impressionante.
Então, como eu escolher, né? E hoje qualquer sujeito aí pega sem responsabilidade nenhuma e inventa, eu sou educador financeiro. Pô, o que é educador financeiro? E aí começa a falar um monte de porcaria. E fora algumas pessoas aí que dizem barbaridades na internet, não é? Então a gente precisa ter cuidado. Quem que está falando comigo? Entender um pouquinho, né? Mas eu acho que você está muito certo dizer, cuidado dessa coisa, a empresa vai subir 300%, 400%. A gente precisa entender, quem está começando. Hoje ainda recebi um cara, eu quero me tornar trader, mas eu não sei nada de mercado de ações. Quer dizer, eu quero jogar na seleção brasileira, né? mas eu não conheço nada. Sabe, a gente tem que entender que, sei lá, tem pelo menos 50 mil profissionais do mercado de ações, certo? Que às 4 da manhã de hoje vão olhar o mercado asiático, né? Vão voltar a dormir, para as 7 horas já estar se preparando, para amanhã, às 10 horas da manhã, estar lá prontinho para começar a operar, né? E é muita gente. E aí o sujeito acha que ele, sem ser um profissional, que ele vai conseguir ganhar, vai conseguir especular, ganhar um monte de dinheiro especulando e tal. Se você quiser ser trader, tudo bem, você pode até ser trader, mas você vai ter que fazer só trader. E vai ter que estudar pra caramba, não é? Não é uma coisa fácil, é altamente estressante. Se você não quer, se você tem um trabalho, né, como o teu caso, como o meu caso, eu não consigo ficar o tempo todo olhando para o mercado de ações. Então, é melhor que eu compre empresas de longo prazo, empresas que eu goste, que eu acredite, né? O cara diz assim, essa empresa vai dar um salto. Veja quando as empresas do OGX lá tinham, né? Quer dizer, o sujeito achava, não, esse cara, porra, o toque de Midas, não sei o que. O que aconteceu? Aconteceu, não é? Então, ou a empresa, se ela está cheia de problema, o pessoal que aposta, Saraiva, não sei o que e tal. Pô, a empresa é cheia de problema, né? Cheia de dificuldade, conflitos acionários. Então, se você não é profissional, fique fora disso. Compre boas empresas, né? Empresas que você goste, etc., né? Que você acredite, né? E acompanhe. Eu acho que é importante a gente, se você tem, olha ali, com 12 empresas você tem uma bela diversificação. E se não quiser comprar 12 empresas, compre um ETF, que é uma das melhores coisas que tem, que é fantástico, né? Você está comprando lá uma carteira, né? Não dá joia ainda, calma lá. Tá. Vamos. Então. Essa joia aí, essa joia que você falou agora, olha, esse ponto, vamos segurar a audiência aí, Jurandir, vamos segurar a audiência aí. Não chega Tá dando joia já de início. Você que é professor aí nessa área, né? Você me segura. Viu? Isso que você falou do trading é algo que acaba brilhando muitos olhos da piazada, como eu e alguns que entram na faculdade, né? Eu lembro que em 2017, quando eu entrei ali na universidade, né, em economia, eu ficava falando aquelas conversas de bares, né? Poxa vida, imagina a gente começar aqui a fazer um trade e tudo mais. Começava a pesquisar no YouTube, já tinha alguns conteúdos no YouTube, começava a estudar aquelas coisas de gráfico. Só que eu nunca cheguei, né? E alguns rapazes que estudaram comigo nunca chegaram a realmente pôr a mão na massa, né? Porque antes da gente começar a entender aquele lado, a gente foi atrás do quê? Também dos fundamentos para entender. Mas é algo que acaba brilhando muitos olhos, porque pensa que é o dinheiro fácil, pensa que ali na hora do almoço, durante o seu trabalho, vai comprar uma ação, fazer uma venda, vai comprar uma ação num valor num preço tal, e depois vai vender num preço tal, né? Achando que vai ganhar um trocado a mais trabalhando como trader, né? Sendo que a realidade é outra, sendo que a realidade é de que 92% perdem no longo prazo, certo? E é engraçado isso que você falou também, né? Porque a maior parte das pessoas, vou ser trader. Pô, mas se fosse assim, né? Inclusive tem um vídeo que eu tenho aí no YouTube ou mesmo aqui no Instagram, né? Como ficar milionário com trader, né? Então as pessoas podem ver ali, né? Que é um pouco de sarcasmo, né? Mas é muito difícil ganhar dinheiro tradando. É delicioso tradar. Eu acho maravilhoso, né? Eu já tive uma representação de uma corretora aqui do Banif, né? Aqui em Florianópolis, vendi para ir fazer o meu pós-doutorado lá e é muito legal você ficar tradando, etc.
durante o tempo que eu fiz o sanduíche do meu doutorado também, eu treinei bastante, mas é gostoso, só que é muito difícil ganhar, porque você está jogando com a seleção brasileira do outro lado, ou Sim. com o Barcelona, o cara acha, eu vou... Então o cara, quer começar desse jeito, e dificilmente, a não ser que você efetivamente se torne, né, um trader. Eu lembro do Fabrício, aí, que tem hoje a representação da XP em Florianópolis, né, que tempo tinha um grupo ali que eles tinham o Garage Trader, ele se profissionalizou, hoje ele vive, né, ele tem aí a representação da corretora, mas ele escolheu se profissionalizar e ficar nessa área, né. Uhum. Senão, e é um trabalho árduo, difícil, duro, né, porque a gente tem que entender que o trader é um jogo de soma zero. Se Uhum. alguém ganha, alguém perde, né? E ainda você tem que sustentar a banca, que é a corretora, né? É diferente de você comprar uma ação que todo mundo pode ganhar, porque a empresa pode crescer, né? Ganha o acionista, né? Ganha os empregados da empresa, ganha quem não é nada, porque a empresa paga imposto, né? E as grandes empresas, na média, elas crescem mais do que a economia, do que o PIB. Em Olha todo só. país que dá certo, né, todo país que dá certo, as empresas de capital aberto crescem mais do que o PIB. E por que que isso acontece? Né? A gente tem que explicar por quê. Sei lá, quando a Gerdau, por exemplo, abre um processo de trainee lá, aparecem 5 mil engenheiros, né? Muito Perfeito. qualificados. Quem já participou de um processo de trainee sabe como é difícil, né? E ela vai escolher lá 10, 15, né? Quando o seu Julião, que conserta roda de caminhão na beira da estrada, abre um processo de trainee, quer dizer, ele não vai abrir, mas para ele conseguir um engenheiro já é difícil pra caramba, né? Então, claro que algumas pessoas muito qualificadas gostam de trabalhar em pequenas empresas, startups, etc. Isso é uma força maravilhosa da economia, né? Mas as grandes empresas têm acesso a capital humano de maior qualidade. Quando Uhum. um banco vai emprestar para o seu Julião e para a Gerdau, quem que ele vai cobrar juros maiores? Do seu Seu Julião, Julião, do seu Julião. não é? Ora, se eu tenho capital humano de melhor qualidade e se eu tenho capital financeiro a custo mais baixo, eu vou ter mais acesso à tecnologia. Então, as grandes empresas, elas crescem mais do que o produto interno bruto, que representa a média de toda a economia, não é? Então, eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem isso, que comprar ações. Mas eu preciso entender que comprar ação, é, é, eu devo usar o poder da diversificação, tanto a diversificação no número de empresas que eu compro, quanto a diversificação no momento de entrar e no momento de sair, não é? Você Perfeito. lembra lá da minha aula que eu mostro lá, por exemplo, nos Estados Unidos, desde 1921, certo? Não teve nenhum período que alguém que comprasse ações por 30 anos, certo? Que durante 30 anos ficasse comprando ações e vendendo durante 20. Ou seja, utilizando a estratégia de comprar ações para a sua aposentadoria. Não Sim. teve nenhum período histórico, independe se ele começou em 1921, em 26, em 29, em 33, ele sempre ganhou mais do que a média da economia. Sempre. Desculpa, do que os treasuries norte-americanos, que seria a nossa Selic. Todos Uhum. os períodos. Não teve nenhum período que o cara tivesse comprado ações por 30 e vendido por 20, que ele tivesse perdido dinheiro no mercado de ações americanos. Ora, se eu fosse fazer isso no Brasil, eu só conseguiria fazer 12 parcelas, porque eu comecei em 68, os dados que eu tenho, certo? Sim. E acaba, portanto, 52 anos de dados que eu tenho, né? Vou ter no final do ano. Então, eu não consigo ter essa carteira. Mas eu fiz lá uma série de simulações, e a simulação mais longa que eu consegui é o cara ficar 16 anos comprando e 8 anos vendendo, né? Nunca alguém perdeu dinheiro. A menor rentabilidade em dólar foi de 8,4%. Portanto, E nesse cenário que a gente está vivendo hoje, né? Pensa nessa. com, com tudo isso, quer dizer, agora o que, que acontece com as pessoas? As pessoas compram depois de uma grande alta e se Uhum. apavoram e vendem depois de uma grande baixa, né? Então isso é muito perigoso, porque as pessoas acham que é fácil.
Ah, está na hora de comprar. Um monte de gente me pergunta, Jurandir, está na hora de comprar ou na hora de vender? Deixa eu pegar a bola de cristal aqui, né, professor? Sabe, as pessoas têm essa ilusão de que eu consigo ganhar sempre. Se fosse assim, eu seria bilionário. Eu iria daqui da Exatamente. Bocaina, eu iria daqui da Bocaina para Florianópolis de helicóptero, né? E não é assim, né? Eu acho que eu tive sucesso no mercado de ações ao longo de todos esses anos, né? Tive muitos insucessos, muitos erros e hoje em dia ainda continuo errando, acertando, tentando, né? Faz parte. Faz parte do jogo, né, Jurandir? Não dá pra gente acabar assumindo que vai ganhar sempre, né? E isso que Isso você é falou uma... também de pegar a relação histórica, né? Como você apresenta nas aulas, pô, o pessoal acha ainda que comprar ação vai ser sempre para comprar agora e daqui 1, 2 anos eu acabar retirando com uma margem de lucro, né? E não é assim. Investir em ações é tu se tornar sócio para construir teu patrimônio ao longo do tempo, né? Ainda mais com essas estratégias aí que você falou, que você Uhum, montou da relação histórica, né? Poxa, se a pessoa uhum. comprar, seja lá por 16 anos, mantendo um plano ali diversificado, com várias ações de setores diferentes, né? Para daqui 20, 30 anos que seja, e depois vender para sua aposentadoria, já é uma jogada totalmente interessante. Só que a gente ainda não tem É, como eu posso dizer, essa mentalidade na gente, né? A gente ainda fica muito seguindo aquela mesma forma de poxa vida, eu vou no banco se eu precisar de, sei lá, vou no banco pegar um empréstimo porque é mais fácil eu consumir agora do que eu guardar dinheiro para um futuro ou comprar uma ação. Eu acho isso muito complicado, sabe? Então é um trabalho que a gente tem vem fazendo há um tempo, por exemplo, eu há menos tempo que você, de começar a educar as pessoas e aos pouquinhos, jogando informação, ensinando, né? É bem complicado é, isso. se você vê lá na minha disciplina, né? É 12% das pessoas que acabam o semestre tendo comprado uma ação. É um número Sim, muito baixo, não é? É um número muito baixo. Felizmente, a gente está vendo o mercado de ações aí, o número de pessoas que estão na Bolsa crescendo bastante. E no teu caso, mesmo tendo muito pouco tempo de mercado, você já viveu coisas fantásticas, né? Quantos circuit exatamente. breaks tu já... Porque eu lembrava lá quando, 2008, o cara disse, não, eu sou muito experiente no mercado de ações, eu estou há 6 anos. Exato, não tem experiência nenhuma, porque você só pegou alta. Então você não tem Exato. experiência. Diferente de quem está um ano agora, que pegou uma baita alta, queda, circuito. Então as pessoas agora estão amadurecendo, né? E ações é isso, né? Ações sobe, desce. E por que sobe e desce? Às vezes as pessoas não sabem por que sobe e desce, né? É porque, na verdade, eu acho que você lembra da aula, aquele exemplo, se você tivesse um edifício que tivesse 1 milhão de apartamentos, todos iguais, absolutamente iguais, né? Eu falo até que o edifício roda, etc. Mas são... Sim, sim. E aí, você todo dia, ao entrar no elevador, você vai ver lá que alguns apartamentos foram vendidos e alguns foram comprados, né? Se você tivesse um anúncio, todo mundo tem que anunciar ali. Então, sei lá, numa crise dessa, talvez uma ou duas pessoas lá ficassem apavoradas. Se o apartamento que valia 500 mil em janeiro, de repente um cara vendeu por 300. Mas é Sim. um cara que vendeu. A maior parte não vende. Então, quantas vezes a gente vê o mercado cair 10%, né, num dia, você vai dizer, a empresa perdeu 10%. Não, um em cada 1.000 acionistas, né, ou 2 em cada 1.000, venderam as suas ações aquele dia. A maior parte dos acionistas não está nem aí para esse sobe e desce da Bolsa. Não é? Não está nem Mantém a aí. participação ali, então nem aí, exatamente. Claro, sei lá, eu não fico olhando para o mercado, né? Eu tenho uma certa curiosidade, um certo vício, mas o que vai fazer? Simplesmente faz parte do mercado. O mercado é assim. Outro erro que as pessoas fazem quando investem em fundos. E aí, quando o fundo cresce, entra um monte de cotista no fundo. Quando o fundo cai, sai um monte de cotista, não é? Então, eu vou Sim, falar de um fundo que eu tenho há muitos e muitos anos e que está fechado. Então, não é nenhuma propaganda, né? Eu tenho o verde lá da Credit Suisse, né? Hoje é Verde Asset.
Eu tenho esse fundo desde 1997. Agora, no mês passado, ele perdeu pra caramba, né? No mês de março. Mês de abril, ele se recuperou bastante. Ainda está com negativo durante o ano. Então, tem gente que vai sair nesses momentos, né? E aí acaba fazendo pior negócio, né? O verde tem um pouca volatilidade porque ele está fechado desde 2002, né? Então não tem muita gente entrando e saindo, são pessoas que estão lá há muito tempo, né? Certo? Então E isso essa questão é... de fundo de investimento, agora que você falou, também é uma maneira bem fácil da pessoa estar adentrando no mercado de ações, né? Eu, particularmente, né, eu lembro até que você comentava bastante aí do fundo verde, mas eu, por exemplo, eu sempre tenho um pé atrás com um fundo de investimento. Por quê? Porque é um excesso de fundos de investimento hoje que a gente tem no nosso país com relação ao número de empresas que a gente tem. Então, eu não lembro agora a quantidade, né? A gente até comentou na aula no semestre passado, mas são inúmeros fundos de investimento para, sei lá, 300 empresas que tem no país. E você tem que estudar o gestor, tudo mais, as taxas que são envolvidas, desde a taxa de administração, uma taxa de performance, em alguns casos, taxa de entrada e saída. Eu acredito que às vezes acaba sendo complicado para o pequeno investidor estar entrando nessas, né? Talvez com um estudo um pouco maior, um trabalho um pouco maior para aprender, entendeu? Qual que é a tua opinião em geral sobre o fundo de investimento para quem está entrando? Olha, escolher um fundo é mais difícil do que você escolher uma ação. É muito difícil Perfeito. escolher um fundo de investimento. Tem muito fundo de investimento ruim, que não entrega o que promete, cobra taxa de administração muito alta, né? Então, escolher um fundo é difícil. Não é fácil escolher um fundo, certo? A maior parte dos fundos, eles perdem para o mercado, Sim. né? Então, daí vem a vantagem, que a gente vai falar depois, dos ETFs, né, que empatam com o mercado. Então, escolher um fundo de investimento é difícil. Eu gosto de fundo de investimento, eu tenho alguns fundos de investimento, eu não tenho nada contra fundo de investimento, né? O que eu gosto mais são os fundos de investimentos multimercado, tá? Hum, Que é o caso do verde, né? Que são alguns fundos de investimento. Lá na Genial eu tenho alguns fundos de investimento, né? Então, eu acho que fundos de investimentos, primeiro, os melhores fundos de investimentos já é para quem é investidor qualificado, né? entendi. Que é um absurdo aqui no Brasil, mas você diz que o cara é qualificado quando ele tem 1 milhão, né? E você é um investidor qualificado, né? Não sei se você já tem 1 milhão na bolsa, no investido, Tô longe, tô longe pois, ainda. Fala. mas vai chegar lá. Então, esses fundos acabam sendo para pessoas que acabam tendo. E aí, se você tem um valor significativo, você tem taxas de administração baixas, não é? Sim. Você tem fundo aí com taxa de administração 0,2, né? Agora, o fundo de varejo, normalmente, ele não é muito bom, né? Tem gestores muito bons, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, porque Às vezes a gente vê que tem muita mídia em cima, né? Muitas corretoras que acabam, sei lá, te impactando com tantos e-mails sobre algum certo fundo, aí você fica lendo só notícias sobre aquele fundo, aquele gestor, entra resolve entrar, né? Separa, sei lá, R$ 1.000 para entrar naquele fundo, sem entender realmente aonde que o gestor investe, em qual ação, em qual setor, entra e quando vê, passa alguns meses, acaba caindo. E além das taxas envolvidas, acaba tomando desespero e assumindo prejuízo, né? Então, bem isso que você falou de que escolher um fundo de investimento ser mais difícil do que escolher uma ação, perfeito, perfeita colocação. Só que geralmente a pessoa vai o quê? Abre a corretora, ou mesmo vai no banco, né? Vai num tratamento um pouco especial para diversificar o seu investimento, só que acaba sendo empurrado com algum produto que não vai acabar atendendo ele muito bem, né? Quando às vezes estudar realmente a ação vai ser um caminho mais viável. Então, por isso que eu geralmente tenho esse pé atrás, entendeu? existem empresas. Veja que toda empresa pode ter problema, mas você Sim, deve diversificar, sei lá, comprar uma empresa de produtos de consumo, né? Uma empresa de comércio, uma utility,
certo? Alguma empresa com mais base tecnológica, e aí você vai escolher aquelas empresas que você acredita bastante, né? Que, sei lá, vamos pegar uma pessoa que goste muito dos produtos da Natura. Porra, é uma empresa bacana, porra, uma empresa que se preocupa, tem um comportamento social super legal, tal, né? Entretanto, é uma empresa que vem sofrendo bastante por conta dessa pandemia. Quer dizer, é uma empresa que foi fortemente impactada, né? Sei lá, se você pega uma empresa que foi muito, muito impactada, uma empresa bacana, tal, não sei o que vai acontecer com ela, Azul, né? Uma Sim. empresa e de repente vem um fator desse. Então, empresa sempre tem risco, né? Você veja o caso da Petrobras, com essa queda do preço do petróleo, né? Agora, a gente tem que ter uma visão, eu acho, de prazo longo, olhar para muitos anos, porque não é essa situação que a gente está vivendo que vai fazer com que eu mude toda a minha estratégia, né? Que agora a empresa, sabe? E às vezes tem umas coisas que a gente olha na mídia, sei lá, você pega a Magazine Luiza, né? Magalu, Sim. famosa, né? Então todo mundo diz, porque quem comprou Magalu ganhou tanto. Pô, quem comprou lá e manteve, porque uma coisa é você comprar, a coisa mais difícil que tem é a gente segurar uma ação depois que ela deu muito lucro, né? Você compra aquela ação, 20 dias Pior depois conversa. ela subiu 40%, 50%. Você se desespera, né? É difícil você manter, né? Aí você acaba fazendo. Eu me lembro uma vez que eu comprei Suzano, muito tempo atrás, né? Eu tinha dado uma grande acertada com Klabin, né? Eu Ah, não estou sim. recomendando, eu não estou recomendando Klabin porque é uma empresa que vive ferrando aqui com a nossa região, aqui da Serra. Os caras realmente são complicados. Meu Deus. Mas, enfim, eu lembro que eu comprei essa empresa lá, comprei e isso é raro, né? Comprei a 13 centavos, um ano depois eu vendi a 1,60. Isso foi o maior acerto da minha vida, né? Só que logo Meu depois Deus. eu comprei Suzano a 60 centavos, 28 dias depois ela estava a 1,20. Eu vendi. 4 meses depois ela estava a 6. Ou seja, eu realizei um lucro de 100 e abri mão de um lucro de 1.000, né? Então foi muito duro aquilo, né? Mas é muito difícil. Então o cara fala, porque se eu pegasse, claro, se eu soubesse o que deu certo, o que deu errado. Só que pouquíssimas pessoas têm lá a Magazine Luiza desde o começo até agora, né? Mesmo fundos. Então cuidado com essa coisa de achar que é fácil. Não. Veja que eu falei do maior acerto que eu dei em 40 anos de vida na Exato, de Bolsa. vida das finanças Não, aí, né? não, deixa eu ver, não deu 40, deu 37 anos. Então é muito difícil acertar. Fora as grandes besteiras que eu já fiz, né? A gente vai estar sempre errando, né, Jurandir? Não adianta a gente entrar nessa achando que vai começar e achar uma próxima Magazine Luiza, né? Não tem como a gente ter uma bola de cristal. A gente tem que entender realmente o que a gente está querendo naquela empresa sendo sócio, né? Não adianta a gente ficar sendo afetado por todas as movimentações do mercado. E uma coisa que eu Hum. vejo hoje é que muitas pessoas agora, que a gente tem toda essa acessibilidade com celular e internet, fica vendo cotação todo dia. E quando a pessoa fica vendo cotação todo dia, relatório todo dia, é um excesso de informação que daí ela começa a duvidar da própria decisão que ela tomou anteriormente. E ela começa a pensar, putz, será que eu devo vender agora? Será que eu devo comprar agora? E, assim, a melhor coisa, isso eu recomendo para todo mundo, a melhor coisa que eu decidi do ano passado para agora foi começar a ver um aplicativo de cotação, tudo mais, 2 vezes no mês, tudo mais, porque como eu só vou comprar uma vez ao mês, ainda não tenho tanta grana para ficar investindo direto, não faz sentido eu ficar olhando toda hora. Eu tenho que entender a empresa, eu tenho que entender o fundamento dela, mas não adianta eu ficar vendo cotação toda hora, porque com esse objetivo que eu tenho, que é daqui, sei lá, 20, 30 anos, que diferença vai fazer se a ação vai estar caindo, sei lá, daqui um dia, em um dia e no outro vai estar subindo, né? O que você acha disso também? Faz sentido você olhar para a cotação o tempo todo se você for profissional. Eu não Sim, faço isso. exatamente. Quer dizer, os meus investimentos. Outro erro é dizer, não, tem que comprar e esquecer.
aí você vai perder dinheiro, você não pode Sim, esquecer, exato. né? Você tem que olhar, né? Você tem que olhar para o mercado. Então eu tenho lá uma planilha com todos os meus investimentos, eu olho todo mês, eu vou lá todo começo de mês, segundo dia útil, porque eu estou pegando as cotações lá do primeiro, eu vou olhar os meus investimentos, como é que eles estão indo, como é que não estão, como é que eles estão se desenvolvendo, né? E acompanhar as empresas que eu invisto. De repente, você acha, não, essa empresa aqui eu acho que, né, não está legal. E diversificar, né? Quando você diversifica, sei lá, de repente você pode ter lá, mesmo nos fundos imobiliários, né? Então, sei lá, você pega a SLC Agrícola, por exemplo, está indo bem durante a crise, porque é agricultura, né? Aí já Sim, sim. tem algumas empresas que estão sofrendo terrivelmente. Pega uma Azul, por exemplo, que está sofrendo terrivelmente nesse momento de pandemia, os bancos que estão sofrendo, né? Tudo isso. E deve sofrer bastante ainda por conta de toda a crise que a gente deve passar, né? E esse ponto que você falou de diversificar é bem interessante, né? Que a gente sempre fala de não bote todos os ovos numa cesta só, diversifique. E agora vamos falar daquela joia, vamos falar do ponto essencial para quem está começando, né? Qual a maneira mais simples, rápida, fácil da gente começar a investir em ações diversificando, Jurandir? Qual que seria essa? Bom, fazendo um pouquinho aqui o papel de professor, né, a gente viu que quando a gente fala em mercado, existem lá as finanças tradicionais, que se dividem entre os grafistas e os fundamentalistas, que eles acreditam que podem dizer o momento certo de comprar e o momento certo de vender. Em 1952, um cara chamado Henry Markowitz criou Grande. a teoria de portfólio, né? Depois Modigliani Miller, Fama, né? Fama e French, etc. Uhum. Eles criaram a ideia de mercados eficientes. O que eles dizem? Você não consegue ganhar dinheiro com a especulação. Então tem gente que se filia às correntes das finanças tradicionais, tem gente que nas finanças modernas. Em 1993, alguns jovens, 4 jovens nos Estados Unidos, resolveram dizer o seguinte: poxa, e se eu comprasse todas as ações do índice, o Standard Poor's? Se eu comprasse o Standard Poor's, todas as ações que fazem parte do índice. Aí alguém deve ter dito, pô, mas é muito difícil, porque todo dia tem gente entrando, todo dia tem gente saindo, como é que nós vamos diversificar, né? Toda hora tem que comprar e vender. Aí alguém disse assim, pô, e se eu tivesse um fundo que o cara não pudesse sair? Quem é que vai entrar no fundo que não pode sair, né? E também que não pudesse entrar toda hora. E aí eles resolveram criar um fundo fechado, uma caixinha lá, que tem todas as ações de um determinado índice, que criou-se então os ETFs. O primeiro foi o SPY, né, que era o Standard Poor's, né, nos Estados Unidos. Depois eles tiveram problemas lá com o pessoal, os outros gestores, de pô, mas vocês só copiam, nós que... Né? E aí eles Nós foram para o trabalhamos Canadá, aqui. nós trabalhamos, voltaram. E aqui, desde 2002, a gente tem aqui no Brasil já os ETFs de ações e agora os ETFs de títulos públicos, não é? Que são muito legais. Então, a gente tem um ETF aqui fantástico, que ganhou 3 anos seguidos o prêmio de melhor ETF do mundo, da Euromoney, que é o PIBB 11, né, o PIB 11, que tem a menor taxa de administração que eu conheço no mundo, não sei se tem outro, né, 0,056, certo? E que compra lá, tem na sua carteira as 50 empresas mais líquidas da B3, ou seja, as 50 empresas que são mais negociadas, só que ele é fantástico porque ele é ponderado pelo valor de mercado dessas companhias. Uhum. Né? Então, quando eu compro uma cota do PIBB 11, eu estou comprando 50 empresas. Claro que algumas dessas empresas vão ter problemas e algumas dessas empresas não vão ter problemas, né? Então, a grande discussão no mundo das finanças é saber se o mercado é eficiente, e se o mercado fosse eficiente era melhor sempre comprar um ETF, ou se ele não é eficiente, tem gente que diz que não.
Talvez o mercado tenha alguma ineficiência, talvez seja possível ganhar um pouco especulando, mas isso não será feito por um não profissional. Somente profissionais que vão conseguir ganhar muito além da média do mercado. Então eu acho que para quem está começando, comprar, sei lá, todo mês, ir lá comprar uma, duas, três, quatro, cinco cotas de PIBB11, eu acho que é a melhor coisa que o cara faz na vida se ele tiver com uma visão de longo prazo. Eu acho que só tem um defeito o ETF, né? Que Qual você não seria? consegue... Bom, ele tem dois defeitos, né? A primeiro é você não ter esse negócio de gostar da empresa, certo? É. Uhum. Eu lembro quando eu comprava, eu gostava muito de comprar a Ipiranga, agora também acabou sendo vendida aí para a Petrobras. Então, eu só conseguia abastecer meu carro em posto da Ipiranga, né? Porque não fazia diferença quase nenhuma, mas eu gostava da empresa, né? Então, tem algumas empresas que eu realmente gosto da empresa, etc., né? O ETF não te dá isso. Outra desvantagem é que quando você compra ações, se você vender até R$ 20.000 por mês, você não paga imposto de renda sobre o lucro. Sim. Essa é uma grande vantagem. E os ETFs não têm isso. Agora, eu acredito, para quem essa distorção do mercado, e é uma distorção o ETF não ser encarado do ponto de vista tributário como uma ação, essa distorção eu acho que ela vai acabar. Ou a isenção até 20 mil deixa de existir, que é uma possibilidade, inclusive muita gente já falou isso, ou vamos passar a encarar o ETF. Então, para você, se você for pensar que você vai começar a vender daqui a 20 anos, 30 anos, né? Então o ETF eu acho que é legal. Outra vantagem do ETF é que ele não paga dividendo. Porque você sabe, né? Quando você recebe dividendo é um saco, não é? Sim, Vai nossa lá senhora. receber R$ 2, né? R$ 3, né? Quando eu detestava, né? Hoje em dia eu adoro dividendo, né? Mas, Patrimônio tá bom, né? Patrimônio crescer. exato. Então, hoje, o que acontece? Eu gosto muito de receber dividendo, né? Então, mas para quem é jovem, o dividendo é um saco, né? Muito, muito chato, né? Migalhinha e migalhinha para juntar um E aí, troquinho. para você reinvestir, você tem que ir lá fazer outra operação, né? É um saco, né? Exatamente. Só E o ETF, complementando aí então, Jurandir, ETF, eu tenho um gosto também por ETF pela facilidade, né, como você comentou, e também hoje, pessoal, na época que o Jurandir começou a investir, como você já tratou nas aulas, né, tinha um custo tremendo para você criar uma conta na corretora, para solicitar uma ordem. E hoje a gente tem uma facilidade tremenda de baixar um aplicativo, criar uma conta numa corretora e começar a comprar ação. É muito fácil hoje. E o custo também é muito menor. Então hoje você pode sair dessa live aqui, começar a pesquisar uma corretora que você se sente mais à vontade, começar a entender, e ir lá e começar também a pesquisar ETFs, que é aquela corretora está disponibilizando no portfólio dela, selecionar e já comprar na segunda-feira às 10 horas da manhã, entendeu? Então, você não precisa ir lá, pegar telefone e tudo mais. a primeira vez que eu quis abrir uma conta numa corretora, eles disseram que não ia abrir, né? Porque era caro. Eu tive que operar no nome de um outro amigo. Esse Olha amigo só, meu, o pai dele era muito rico, e eu fui lá, o cara disse, não vou abrir conta para ti. Por quê? Porque tinha que ter telefone. Então, daí ele foi lá, daí o cara pensou, de certo vem o filho e daqui a pouco o pai chega, né? já Então vem junto. eu operei 3 anos no nome de um amigo, porque eu não podia ter, eles não abriam conta, né? Hoje você entra aí, certo? E tem corretoras, como a corretora que eu tenho lá um vínculo na área de educação financeira, a Genial, que não cobra para você operar ETF, é de graça. Olha só, De olha só. graça. Você não paga nada para operar ETF, porque você opera de graça da tua casa, né? Então, pô, é maravilhoso o ETF. Eu acho, para quem, sabe, eu não quero conhecer o mercado. Ou então, sei lá, compra um ETF, compra algumas empresas, né, que você tenha lá, que você
que você confie, né? Sei lá, vai procurar essas empresas que você acredite, né? E hoje você pode, inclusive, comprar ETF de ações americanas aqui no Brasil, né? Em real. Isso é muito legal. Exato. Isso aí é perfeito, né? É uma praticidade tremenda que a gente tem hoje. Poxa, tu pega ali um IVVB11 ali da vida, né? Que acompanha o Hum, índice do Standard Poor's da vida, e vai lá, hum. começa a acompanhar o índice americano. E uma É, série de outros ETFs, né? é. Então, Tem, vou tem, abrir um- espaço para perguntas aí, o que que tu acha? tem uma pergunta, eu acho que seria ótimo, né? Não sei, nós estamos bem em cima da hora, né? Ó, ele pergunta se ETF paga dividendo. Não. O ETF recebe dividendo e recompra ações, não é? Então, Exatamente. ele não paga, mas ele, enfim, está ali dentro, né? E por que ele não paga? Porque aqui no Brasil você considera o ETF como fundo, se você pagasse, você ia pagar imposto de renda, portanto ia ter tributação, né? Então, ele não paga dividendo, tá? Tem mais perguntas aí? Vamos ver se tem mais alguma aí para a gente conseguir responder. Vou mandando Você aí, dá uma pessoal. olhada. Quem tiver aí, estamos aí faltando 8 minutos, temos um tempinho para responder as perguntas aí, antes de Eu aqui dormir, né? ver se tem mais algo, Vê se alguma. tem alguma ali. Vamos ver aqui. Que a gente foi falando e foi deixando ali, né? Foi passando ali. Aqui a professora Anne, ela pergunta se eu uso algum indicador para escolher uma empresa. E aí o Márcio pergunta quantas ações eu tenho em carteira. Márcio, hoje eu tenho 10 ações em carteira, certo? Até o ideal é que eu tivesse um pouquinho mais. Eu tenho 10 ações em carteira. Professora Anne, eu uso muitos indicadores, né? Eu uso muitos indicadores. Claro, eu gosto de olhar no Economática, ver a empresa, ver se a empresa tem caixa. Eu acho que é muito importante, né, você olhar para o caixa da empresa. Mas o indicador que eu mais olho é quem são os executivos, quem são os donos dessa empresa. Eu acho que isso é muito importante. Eu, por exemplo, não compro, pode ser uma besteira imensa, mas eu não compro empresa estatal. Eu não compro. Empresa Perfeito. estatal, para mim, está fora. Né? E tem empresas estatais boas, né? Porque é muito difícil. Sei lá, tinha uma empresa que eu adorava, que era a Semig, uma empresa maravilhosa. Outra era a Copel. Aí entra um governador maluco lá, né? Sim. É complicado. Eu fui conselheiro já da Celesc, né? É impressionante, uma empresa cheia de coisas políticas para você comprar essa lei das licitações. Então eu estou fora de empresas estatais. Então, por quê? Porque eu acho que o dono não é muito legal, né? Que é o governo, né? Concordo perfeitamente contigo. Estatal não me incluo. O Rio que mandou É. ali, ó. ETF tem alguma incidência de R? Sim, tem incidência de IR, né? Ações também, se você tem lucro, você vai pagar 15% de IR, e a mesma coisa com o ETF tem IR. A vantagem das ações é que se você vender até 20 mil, você não paga imposto de renda, né? Ah, Investir na Bolsa Americana, o senhor faz? É aconselhável? ah, eu não invisto, acho que é um erro meu. Ah, eu tenho pouca diversificação internacional, eu acho que para quem é mais moderno precisa ter. Tenho através de fundos, né? O Fundo Verde tem uma presença forte fora e alguns outros fundos, mas eu pessoalmente não invisto até porque eu não conheço esse mercado. E eu sou um cara muito apegado ao Brasil, eu acredito muito nisso aqui, né? Eu sou apaixonado por esse país, né? Às vezes Brasileiro nato. às vezes, às vezes decepciona um pouco, mas eu acho que esse país, sei lá, esse país me deu muita coisa, né? Uma forma de retribuir, né, Jurandir? Pensando por um lado, assim. Eu gosto muito da gente desse país, assim, eu comecei minha vida, sei lá, eu fui office boy, né? Eu acho que
Eu respeito muito a universidade. Pô, quando eu entrei lá, quem que eu era, né? Eu acho que eu consegui, ela conseguiu. E eu tive a felicidade, dando curso, de conhecer esse Brasil de ponta a ponta, certo? Só tem 2 estados que eu não conheço, né? O Amapá, que eu Olha nunca só. fui, nem tenho vontade de ir, mas outro que eu não conheço, que eu gostaria muito, já 3 vezes eu tinha curso para ir lá e foi cancelado, que é o Pará. Nunca fui em Belém do Pará, né? Mas eu conheço muito desse país, desse interior, e como tem gente boa, naquele interior do Nordeste, aqui na Bocaina eu vejo como tem gente espetacular aí sofrendo com essa crise, né? Então eu tenho um pouco de pé atrás de investir fora, né? Eu recomendo investir, mas eu tenho pouco investimento fora. Ali a Tá? Eliane mandou investimento no BOVA11. O que tu acha? Acompanha o índice do Bovespa, né? Ibovespa, por que eu prefiro o PIBB11? Porque a taxa de administração é mais barata, certo? E porque o índice, o IBRX50, ele é melhor do que o Ibovespa, porque o Ibovespa só pondera pelo volume negociado, só o volume de Sim. negócio. Então, empresas que são muito negociadas, empresas ruins, acabam tendo uma participação no Ibovespa bem maior, né, as empresas X lá, por exemplo, do que no IBRX50. Então, eu prefiro o PIB11. Eu acho que ele é um ETF melhor. Por que muita gente prefere o BOVA11? Porque ele tem mais liquidez. Então, para grandes investidores, é difícil investir em PIB, porque não tem tantos negócios, né? Agora, para o pequeno, o número de negócios no PIB é mais do que suficiente. Só vamos finalizar agora com essa pergunta do Joãozinho, que o nosso tempo está acabando aqui. Como você já falou um pouquinho sobre a tua exposição exterior, essa aqui deixa para mim. Investir em ETF americano é uma boa? Joãozinho, vou te falar a real de quem está nessa há um tempo já. É uma beleza. Por quê? Hoje tem corretoras que você abre a conta diretamente no teu celular, como uma Avenue da vida, não é recomendação, mas ela é bem acessível. Você vai pagar mais ou menos na faixa ali de $2,50 por ordem. E você vai estar exposto diretamente às maiores empresas do mundo, a uma Apple, a uma, sei lá, vamos pegar uma Google, Facebook e tudo mais. E tem ETFs americanos que botam apenas em tecnologia ou apenas em outros setores como saúde e tudo mais, diretamente ali do teu celular. Então, assim, é perfeito se tu já tem aí uma grana mensal separada, já tem algum patrimônio aqui no Brasil e começar a diversificar no exterior, para começar é uma beleza. E já sugiro você começar a fazer isso depois que acabar a live. Lá tem... Um minuto e meio. Falta 1 minuto e meio para o Instagram fechar. Dá algumas últimas palavras aí, fala um pouco para o pessoal, o que você tem aí para finalizar para a gente. Pessoal, pense um pouco, comprar ação é você se tornar sócio das maiores empresas do país. Por que isso é tão arriscado? Não vejo risco nenhum. Compre devagar, compre lentamente. E as pessoas dizem, mas como comprar? Cuidado para você não gastar teu dinheiro para você ter status social. Isso é a maior fria que tem. Deixe de comprar status social, comprar marca cara, relógio caro, não sei o que, etc. Certo? Leve uma vida simples, com qualidade, investindo naquelas coisas que te dão prazer e não gaste naquelas coisas que você compra para impressionar os outros. Eu acho que isso é o segredo. E coloque esse dinheiro para investir para o teu futuro e para a tua tranquilidade presente. Eu acho que essa é a melhor coisa que tem, né? Tá sempre atento ao mercado, né? Olhar o mercado, isso é bom, né? E medo a gente sempre tem. 20 segundos. Como que não vai ter medo? Então põe um pouquinho, não é? Põe um pouquinho, vai lá, põe R$100, R$200 e vá vendo, não é? É isso aí, esse já era. Professor, vai derrubar a live aqui. Obrigadão por tudo. Pessoal, obrigado. Grande abraço.